Mais uma vez, uma grande oportunidade da gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Quem trouxe sua Bíblia aí? Levanta aí, vamos lá. Isso. Aí. Lembra os 5 pontos? Clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final. Vamos de novo? Clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final. Muito bem, pode abaixar. Autoridade em teologia, em filosofia e também em ciências. Tem gente que acha que a Bíblia não é um bom livro de ciências. Totalmente equivocado essa posição. A ciência é a busca do homem por conhecimento. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos. Queremos conhecer. E a Bíblia está cheia de conhecimentos, de verdades, inclusive. Sobre as nossas origens, é muito bom em ciência quando você tem o testemunho de uma testemunha ocular. Quem é a única testemunha ocular sobre a criação do universo? Você estava lá? Claro que não. Os cientistas desse mundo estavam lá? Foram com uma máquina do tempo lá e observaram? Não. O único que observou foi o nosso grande Deus, que criou na realidade. Então é um livro de ciência, sim, tem grandes ciências. Ciência das nossas origens, sanitarismo, tem pedagogia, como você deve ensinar seus filhos. A Bíblia é um livro de grandes ciências e de grandes verdades, como a gente viu pela manhã. Eu fiquei pensando a tarde toda o que eu falaria hoje, mas acho que o mais legal é falar sobre Noé. A arca, o dilúvio, os dinossauros, não é? Você está querendo saber se os dinossauros de fato existiram. Tem gente que acha que dinossauro é de plástico e que isso foi uma invenção humana. É isso que é ser negacionista, hein, irmão? Dinossauro de fato existiu. É um monte de dinossauro. Olha, se você não é um crente que não crê em dinossauro, irmão, converta-se aos dados. Dinossauros de fato existiram. Aos milhares e milhares, e a gente tem muitas evidências. Agora, será que o dinossauro entrou na arca? O T-Rex, por exemplo? O que é que você acha? Os dinossauros eram carnívoros. Eu falei lá no Flow, né, que o T-Rex era herbívoro. Todo mundo saiu um monte de react aí, né? Nossa, o professor disse que o dinossauro era vegano. Vegano não disse, hein? Isso aí já adicionaram, né? Nossa, aquele bicho feroz, T-Rex, será? Será que ele poderia ser herbívoro? Será que entraram ou não entraram na arca? Entraram, muito bem. Vamos ver, né? Então, olha, a palestra de hoje é sobre o dilúvio. O dilúvio. Essa versão aí que eu tenho, né? Ela começou a ser montada quando o filme de Noé foi lançado. Não sei se você assistiu aquele filme, mas eu assisti, não sei se você gostou. Eu detestei, né? Não é o filme sobre Noé, é o filme sobre o não é. É o não é. Noé era um homem justo e bom que andava com Deus. O Noé do filme é um psicopata. Né? Ele não andava com Deus, não era justo nem bom. Tinha até Transformers. Negócio meio estranho, né, gente? Que é aquilo? Eu pus no meu Face, coisa de ateu, deu no que deu. E quando o filme foi lançado, eu fui convidado pela Igreja Presbiteriana Ebenezer, ali em São Paulo, para dar uma palestra sobre Noé. Até aquele ponto, eu nunca tinha falado sobre Noé. Eu falava de coisa muito mais simples. Falava sobre quinesina, ATP sintase, falava sobre a homoqueralidade da vida, essas coisinhas simples, não é? Mas sobre Noé, nunca tinha falado. Noé, para mim, era coisa do Adalto Lourenço. Lourenço, né, que falava sobre Noé. Mas o pessoal me chamou, e aí eu não consigo falar não, né, maluco, beleza aqui. Falei, vou dar uma palestra sobre Noé. A ideia é que a gente assistisse o filme juntos, não é, Linda? Você estava comigo lá, não é? E depois eu desse uma palestra sobre Noé. E eu comecei naquele filme, quando ele foi lançado, a montar essa palestra.
E eu não tinha nada, não tinha evidência nenhuma. Até eu tinha algumas dúvidas sobre Noé, arco, dilúvio, dinossauro. Aí eu fui ler, fui estudar, a gente está abarrotado, afogado, atolado de evidências de que esse dilúvio realmente aconteceu, que o relato bíblico é um relato técnico, sóbrio, consistente, coerente, e que de fato esse dilúvio aconteceu e que há fatos que confirmam esse grande evento. E eu comecei a preparar aquela palestra, a gente assistiu o filme, né? Foi terrível. Eu queria sair do meio, né? Não sei se você conseguiu chegar até o final. Você conseguiu? Eu consegui também. Mas, e aquela foi a versão 1.0. Então nós estamos aqui na versão 58.7 dessa palestra. Cada vez que eu estudo, as evidências aumentam mais. Eu falei sobre o T-Rex, né? Que a gente já tinha achado, inclusive, até órgãos internos. E agora eu tenho uma outra chance no outro podcast que vai ser anunciado aí. Eu vou lá levar toda a argumentação. Estou estudando ainda mais. E já estou preparando para a versão 58.8. Tá bom? Vou adiantar algumas das evidências que eu tenho estudado ultimamente sobre Noé. Então vamos lá, vamos falar sobre Noé, arco, dilúvio e os dinossauros. Olha, eu falei pela manhã, tem gente que acha que Deus não poderia, por exemplo, ter feito a jumenta falar. Gente... Vamos combinar? Quem fez a jumenta? Deus. Quem fez os seres falantes? Deus. Então, para Deus fazer jumenta falar, gente, é facinho, 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 não é? Se a Bíblia tivesse dito que Deus fez uma jumenta cantar ópera, você acharia difícil, gente? Absolutamente não. Ele fez todas as coisas, ele fez um universo com 2 trilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias, que dá quantas estrelas então, gente? 60 sextilhões, não é? Mas a gente não consegue contar, é mais ou menos 60 sextilhões. E o exibido exagerado ainda diz que chama-as todas pelo seu nome. Às vezes a gente ora para Deus e fala assim, será que Ele me conhece pelo nome? Gente, conhecer você pelo nome para Deus é facinho. Ele conhece 60 sextilhões de estrelas pelo seu nome. Ele chama Maria. E o exibido exagerado diz que chama as estrelas e elas respondem. Sim, Senhor. Então nós temos um Deus que fez todas essas coisas. Para Deus fazer uma jumenta falar é facinho, facinho, facinho. Tem gente que acha que Deus não poderia ter feito um peixe engolir Jonas. Bom, a gente tem vários relatos de peixes hoje, que já, outro dia um surfista, né, foi engolido praticamente por um peixe. Tem vários e vários relatos de peixes. Tem uma vez colocaram um sensor numa baleia, porque estavam querendo estudar a movimentação das baleias pelo mar. De repente, o que acontece? A temperatura daquele sensor, que estava a uns 8 graus, de repente, sobe para 37. E a profundidade daquela baleia aumenta drasticamente. O que aconteceu? A baleia foi engolida viva por um grande peixe. Então, olha, mas, gente, Billy Graham que disse isso. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu uma baleia, eu acreditaria. Tem gente que fala assim, nossa, o cara morreria, não conseguiria respirar dentro da baleia. Gente, Deus criou a baleia, Deus criou o interior da baleia, Deus criou os seres que respiram, Deus criou o oxigênio. Se Deus quiser fazer você ficar uma semana dentro de uma baleia, Ele faz, não faz? Tem gente que é pouca gente de pouca fé, né? Não é verdade? A nossa fé, às vezes, é vacilante. Deus tem todo o poder, toda a autoridade. E para Ele fazer um peixe engolir Jonas, o que Ele pode ter feito com Jonas lá? Um monte de coisa, a gente não sabe. Ele pode, inclusive, ter fornecido oxigênio, ou ter feito que ele estivesse lá, de certa forma, hibernando, alguma coisa assim. Não tem nenhuma coisa que Deus não pode fazer. Tem gente que não crê que Deus tenha parado o sol para que Josué pudesse ter vencido a sua batalha. Gente, será que Deus não conseguiria parar o sol? Deus criou o sol.
Deus criou a gravidade obedece, está sob a sua autoridade. Jesus andou sobre as águas. E o exibido exagerado, na realidade, em Josué, ele fala assim, olha, eu parei o sol num lugar e parei a lua em outro. Ele localiza nos céus o sol e a lua. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a Terra tem um movimento de translação, de rotação, o sol também. Se a gente imaginar, né, que o referencial é a Terra, o sol gira em torno da Terra. Coloca a Terra como seu referencial. A gente nem sabe nem quem é o referencial absoluto, certo? E a Lua também, movimento de rotação e translação. Foram fazer os cálculos, a única forma de Deus ter parado o Sol e ter parado a Lua, e eles terem ficado parados nos céus para o observador terrestre, seria como? Fazendo o quê? Parado o universo. Deus parou o universo. A gente, não pode. Gente, Deus criou o universo. Se Deus falar assim, o universo deu uma cambalhota, o que o universo faz? Pum, dá uma cambalhota. Não é assim? É o nosso Deus. Deus parou. Mas por que Ele localizou os astros no céu? Para que fizéssemos a conta e percebêssemos. Ele é exibido e exagerado, lembra? E muito bem-humorado. Muito bem-humorado. Olha, eu não sei se vocês conhecem. Quem leu esse livro? E a Bíblia tinha razão. Eu li quando eu era garoto, achei maravilhoso, sensacional. Um livro de apologética, defesa da fé e tudo mais. É um grande best-seller. Hoje eu leio o livro e falo, que coisa ruim, hein, gente? Sabe o que o livro fala? Que para atravessar o Mar Vermelho, tinha uma região muito rasinha, Deus mandou um ventinho, abriu um pouquinho a aguinha e eles passaram. Será? Ele tenta explicar os milagres de Deus com as forças naturais. Isso é um grande engano. Um grande engano. Por quê? Porque Jesus, quando a mulher que vertia sangue encostou nele, ele falou assim, senti que de mim saiu o poder. Que poder foi esse, gente? Forças eletromagnéticas? Forças nucleares? Gravidade? Absolutamente não. Foi um poder que nós desconhecemos. Ele domina forças que a gente não conhece. A Bíblia chama de virtudes de Deus, que Ele usa em ocasiões especiais. E Ele abriu o Mar Vermelho? Abriu. O que eu acho que Ele foi? Que região que deve ter sido? A mais profunda. Não é? Porque quando Ele quer fazer, Ele é exibido e exagerado. A Bíblia diz que você via as paredes de água. Olha, se foi um lugar rasinho com ventinho, como é que afogou então os egípcios? Né? Explica aí, o negócio fica pior, né? Você tenta consertar e estraga. Então era o nosso grande Deus usou nesses eventos forças além das forças naturais. Ai, Deus não poderia ter criado o universo pelo poder da sua palavra. Ele usou processos naturais não guiados, não é? Tem crente que é big banguista. Você vai sair desse retiro convertido à palavra de Deus, tá certo? Ninguém vai ser mais big banguista aqui, né? Olha, Deus não guiou o Big Bang. A gente sabe disso, a gente viu a foto, né? Mostrei hoje de manhã, o universo foi feito, pronto, pelo poder da sua palavra. É assim que a Bíblia diz. Ah, não, mas professor, mas Deus precisaria de um processo, de um mecanismo. Talvez Ele tenha criado uma nuvem gasosa em expansão e foi ao longo de milhões e milhões de anos estruturando. Deus guiou, Deus calibrou as forças. Tem gente que acha que Deus calibrou as forças. Irmão, se Deus calibrou as forças para que as forças naturais pudessem ter criado o universo, lamento te informar, mas Deus não sabe calibrar forças. Porque as forças não têm poder para criar o universo. A gente sabe disso, que uma nuvem gasosa em expansão deveria continuar em expansão forever and ever, né? Eternamente. Olha, o pessoal diz que as explosões criaram pó cósmico. O pó cósmico criou rochinhas. E rochinhas colidiram uma com a outra. A energia cinética foi transformada em energia interna. A rochinha fundiu e uma colou com a outra. Gente, esse efeito super bonder cósmico. Conhece isso? E a rochinha foi aumentando. Formou uma bola de rocha incandescente que esfriou. Mas aí não tem água, certo? Da onde veio a água?
Júpiter, São Júpiter atrai os blocos de gelo do universo que se formaram e atiram e pim, bate certinho na Terra. Santa mira, não, gente? Aí um monte de água, aí forma aquela sopa ácida, escaldante, venenosa que nasce a sua tataravó, aquela ameba primordial que lenta, gradual e sucessivamente vai evoluindo, passa pelo chimpo até que é ser humano, até dar em você, uma ameba evoluída. Já cumprimentou a ameba do seu lado aí, gente? Vamos lá, vamos. Cumprimenta a ameba. Fala, amebinha. Amebão. Amebinha. Você viu aquela lista? Você preenche todas as características. Você pode preencher todas, mas quem excede as características é a linda. Né? Tem muito mais, né, linda? Muito bem, gente. Deus fez pronto, ele chamou pronto. O exibido exagerado chega em Gênesis. No quarto dia ele diz assim: criei também as estrelas. Né? 60 sextilhões de estrelas, ele falou assim: criei as estrelas, tá bom? É demais, não é? Deus é absolutamente fantástico. E a gente viu, né, essa foto sensacional, o universo foi feito pronto. Deus mandou a foto. E contra fotos, não há argumentos. Muito bem. Tem gente que acha que o dilúvio não foi global, que foi local. Aquela associação que eu adoro, né, já mencionei ela aí de manhã, é isso que eles falam, que o dilúvio foi local. Gente, foi assim então, tá certo? Gostou? Maravilhoso, né? Olha, eu acho que você deve ou defender o dilúvio bíblico ou ser contra ele. Um dilúvio global ou ser contra, tudo bem. Agora, você tentar dizer que é local, hein, gente? É difícil. Aí que é impossível, não faz sentido algum. Então, de fato, um dilúvio aconteceu. A Bíblia descreve. Deus gasta 4 capítulos de Gênesis para descrever esse dilúvio. Tem tanta coisa importante que Deus fala tão rapidinho na Bíblia, não tem? Você fala: Senhor, não poderia dar um pouco mais de detalhes? Mas por que ele gasta 4 capítulos? Primeiro, porque é um evento absolutamente crucial na história da humanidade. Na nossa teologia, inclusive. Muitos dos nossos pontos de fé são baseados no dilúvio, não é? Jesus é o segundo Adão. As nossas doutrinas, muitas delas, Jesus disse: olha, como foi no tempo de Noé, será na volta de Cristo. Então, esses 4 capítulos, Deus também dá detalhes técnicos. Engenheiro conversando com engenheiro, para que a gente possa ter convicção de que o castigo de Deus um dia atingiu esse planeta na forma de uma grande inundação. E há muitas evidências para o dilúvio bíblico. Eu poderia falar sobre muitas mesmo. Cada vez que eu estudo, eu encontro mais. Mas a gente vai falar sobre as top 10, as 10 melhores, tá bom? Quantas foram lá? Você escolheu as top 4, né? As melhores 4, né? Top 10, tá bom? As perguntas são essas e a gente vai respondê-las. Como eu vou falar cada uma, não vou precisar ler essa lista inteira, vamos para a primeira. Como todos os animais puderam chegar até a arca? Irmãos, devemos estar sempre prontos a dar razão da nossa fé, da nossa esperança. Se alguém te perguntasse um dia: tá bom, você crê na Bíblia? Creio. Crê no dilúvio? Creio. Mas como é que os animais chegaram na arca? Como será que os cangurus, koalas e ornitorrincos e afins da Austrália chegaram na arca? Como é que você explicaria? Será que e o tatu-bola brasileiro, né? A jabuticaba brasileira, o tatu-bola, como é que ele chegou na arca? Como é que será que todos os animais, como é que você responderia a essa questão? Para os ateus, os animais tiveram que criar asas. E criaram asas fazendo o quê? Tomaram Red Bull. Te dá asas.
Será que os animais tomaram Red Bull, gente? Como é que eles chegaram? Olha, nós sabemos hoje que no início a Terra foi criada com vários continentes, certo? Errado. Tinha um continente só, que é popularmente conhecido como Pangeia. Mas será que a Bíblia dizia que, diz ainda, né? Sempre disse, que haveria apenas um continente? Absolutamente sim. Mais uma grande verdade científica da Bíblia que foi confirmada pela ciência. Muitas verdades científicas que a Bíblia anuncia, a Bíblia anunciou antes da ciência descobrir. Olha, foi só com os satélites, com as naves espaciais, que a gente conseguiu subir lá em cima e olhar para baixo, monitorar o movimento dos continentes e perceber que eles estavam se afastando. Monitorar a forma desses continentes e perceber que eles se encaixam perfeitamente. Então a Pangeia é uma descoberta muito recente, que demandou muita tecnologia, uma descoberta recente da ciência. Mas a Bíblia desde o início já falava que a gente tinha só um continente. Em Gênesis 1, de 9 a 10, está escrito assim: e disse Deus, ajunte-se em quantos lugares as águas? Num só lugar. Num só lugar, quantos dá? Um único lugar. E apareça quantos elementos secos? O elemento seco. Chamou Deus o elemento seco? Terra. Então, a Gênesis já anunciava, muito antes da ciência descobrir com seus telescópios, naves espaciais e tudo mais, que no início nós tínhamos um único continente, um único mar. Provavelmente esse único continente, ele tinha um clima muito uniforme. A quem crê no dilúvio e entende que o dilúvio de fato aconteceu e estuda bem o dilúvio, acha que esse clima é um clima assim semi-temperado. Uma temperatura entre 23 e 24 graus, que se mantinha em 23 e 24 graus. A umidade do ar era muito maior. Então essa temperatura e essa umidade traziam condições para que a vegetação crescesse abundantemente. Inclusive, nós achamos que tinha mais CO2, gás carbônico, na nossa atmosfera. Gente, hoje em dia estão transformando o gás carbônico num gás do mal. Né? Vamos aqui cozinhar no planeta Terra com aquecimento global. Olha só que perigo o gás carbônico. Mas, gente, gás carbônico é vida. Gás carbônico é alimento. As plantas adoram gás carbônico, não é? Tem estufa que aumenta a quantidade de gás carbônico dentro da estufa, as plantas crescem mais, agradecem, estão muito bem mais alimentadas. Talvez nós tivéssemos mais CO2 na atmosfera. E o que acontece então? Com umidade, com CO2, com uma temperatura ideal, as plantas cresciam. Então as árvores eram muito maiores. A vegetação era muito mais abundante e tudo muito uniforme. A especiação em biologia acontece quando você tem regiões distintas e a diversidade em alimentação. E populações isoladas com um clima específico, uma alimentação específica, se especializam em espécies diferentes. Então, o que aconteceu com as espécies dentro desse grande continente? Elas estavam se diversificando? As famílias que Deus criou? Provavelmente não, ou muito pouco. Por quê? Porque tudo era uniforme, a alimentação era abundante. Antes do dilúvio, nós comíamos o quê? Alface. Nada de picanha. Parece que depois também não, né? Mas tudo bem. Éramos herbívoros. A Bíblia diz que os animais eram herbívoros também. T-Rex herbívoro? Sim, desculpa de destruir a sua cultura hollywoodiana.
Então, como tínhamos apenas um continente com um clima uniforme, uma alimentação bastante uniforme, o que acontecia? Os animais, para chegar até a arca, o que eles fizeram? Andaram. Quantos quilômetros? Muito pouco. A distância é muito curta. Por quê? Porque a distribuição desses animais nesse grande continente também era uniforme. Nós tínhamos polos, ursos polares e tudo mais? Provavelmente não. Você vai hoje, por exemplo, na Antártica, tem lá restos de florestas soterrados. No Polo Norte e no Polo Sul, a gente vê ali evidências de que antes aquela terra era coberta por vegetação. Então nem os polos provavelmente existiam. Talvez fosse nos extremos desse continente fosse um pouco mais frio, mas não tínhamos essas camadas polares que nós temos hoje. Então um continente absolutamente uniforme, uma distribuição uniforme de animais. Então, se te perguntarem da próxima vez como é que os animais chegaram até a arca, você vai dizer o quê? Andando. Que distância? Pouquinha. Estava tudo distribuído, uniformezinho, pertinho da arquinha, né? Foi andando. Deus deu a ordem, os que estavam mais próximos já chegaram. Muito bem. Olha, está vendo aquelas faixas ali que se propagam entre diferentes continentes? São faixas com fósseis, o mesmo tipo de fóssil. E, por exemplo, tem uma faixa ali, olha, que vai da América do Sul, passa pela África, a verdinha, né? América do Sul, África, Índia, Antártica, Austrália, com o mesmo tipo de fóssil. O que isso significa? Que, de fato, esses continentes estavam unidos. E que toda essa sedimentação e camadas sedimentares com fósseis foram depositados sobre esse grande continente, enquanto ainda estava unido. E essa separação ocorreu depois da deposição das camadas sedimentares. Então o registro fóssil foi formado sobre esse continente. Quem acredita no dilúvio acha assim, olha como é que é o cenário. O grande continente existia. Quando Deus decide destruir a terra com o dilúvio, o que ele faz? Ele faz alguma coisa com o planeta Terra que esse grande continente perde a sua estabilidade. Ninguém sabe o que foi. Por quê? Porque, infelizmente, isso não foi registrado em vídeo. Em selfie. Eu brinco, né? Noé perdeu uma grande chance. Porque ao entrar na arca, ele poderia falar assim, estou entrando na arca, vou fazer uma selfie. Postando no Instagram, né? Mas, o que a gente acha? Olha, uma das possibilidades que eu acho mais prováveis é que Deus mudou um pouquinho o ângulo de inclinação da Terra. A Terra é inclinadinha, né? E aí ela vai orbitando o Sol assim. Aí nós temos primavera, verão, outono e inverno. Magnífico. Mas o ângulo de inclinação da Terra é 23 graus e meio. Talvez Deus tenha mudado um pouquinho esse ângulo. Tric, cric, né? Quer que eu repita o barulhinho, irmão? Cric, né? E aí trincou o grande continente. E esses continentes começaram a se separar. E essa separação foi muito rápida no início, está diminuindo hoje. Agora, durante o ano do dilúvio, a separação começou, mas os continentes ainda estavam muito próximos. E toda a sedimentação ocorreu sobre esse grande continente, que depois os continentes que foram formados se separaram. Uma grande evidência a favor do dilúvio, o registro fóssil. Olha aí, gente, mas o encaixe é perfeito. Perfeito. É perfeito demais. Dizem que esse movimento, há 3,5 bilhões de anos que ele teria começado. E que eles estariam por bilhões de anos separando, gente. Pode? Não pode. Se essa separação fosse realmente um processo que está ocorrendo há milhões e milhões e milhões de anos, o que aconteceria? A gente olharia hoje os continentes e não observaria mais o encaixe perfeito. A erosão que come as bordas teria modificado a forma de tal ponto que a gente não observaria mais o encaixe. Mas não é só o encaixe das superfícies. As bordas são auto-encaixantes, elas fazem assim, ó, clique, clique. Quer que eu repita o barulhinho, irmão? Ó, clique, não? Encaixa perfeitamente. Isso significa o quê?
que essa separação foi muito recente. Milhares, não milhões. Nós temos a foto do universo sendo formado e a gente tem o vídeo da Terra jovem. Tá vendo aí, irmão? É o vídeo da Terra jovem. Esse vídeo, obviamente, é uma simulação, mas essa simulação só encaixa com milhares de anos, não milhões. Mais uma grande evidência de que essa separação é recente e ocorre há pouco tempo. Milhares, não milhões de anos. Senão, não encaixaria mais. Essa deposição de camada fóssil, com o mesmo tipo de fóssil que se propaga em vários e vários continentes, só pode ser explicada à luz do dilúvio. Só pode ser explicada à luz do dilúvio. Agora, a grande segunda pergunta é essa. Havia espaço? Nossa, agora você está enrolado, hein, Marcos? Como é que você vai explicar isso? Olha, eu não sei, né? Eu sou terceira geração de batistas, né? Agora virei presbiteriano, né? Sou um batisteriano, vamos dizer assim. E eu aprendi desde pequenininho, né, a frequentar a escola bíblica dominical. E na escola bíblica dominical, muitos dos livrinhos têm essa figurinha aí, gente. Pode? Não pode. Você vê um livrinho desse, o que você faz, irmão? Joga fora. Não joga fora, não. Alguma criança pode achar. Põe fogo. Por quê? E depois os nossos jovens não creem no dilúvio, porque a gente mostra isso daí para eles. Pede para as criancinhas na IBD colorirem. Gente, isso daí seria um bom modelo para a Arca de Noé? Abarrotado de bicho assim, a primeira ondinha que passaria, o que aconteceria? Tudo morreria afogado, gente. Gente, mas a arca, havia espaço na arca. A arca é um barco absolutamente fantástico, imenso. 300 por 50 por 30 côvados. Que o côvados, essa distância aqui, né, que a gente calcula com o nosso bracinho de hoje. Mas os seres pré-diluvianos, muito provavelmente, eram muito maiores do que os seres de hoje. As pessoas humanas. Não consigo tirar uma, né? Deixar de tirar uma, né? Esse negócio de pessoas humanas. Gente, nós éramos maiores. Você se acha altão? Você é baixinho, comparado com os homens e mulheres pré-diluvianos. Nós tínhamos mais oxigênio na nossa atmosfera. O megalodonte era muito maior. Tartarugas, nós temos registros fósseis de tartarugas imensas, 2, 3, 4 metros. Crocodilos gigantes. A libélula tinha quase 1 metro de comprimento. Já pensou uma libélula entrando aqui, ó? 1 metro. Árvores imensas, imensas, imensas. Então nós tínhamos o quê? Por que eu estou falando do tamanho da gente? Já não lembro mais. O côvado. Isso, muito obrigado. Ainda bem que vocês estão prestando atenção, viu? Nem eu estou mais. O côvado era muito maior, provavelmente. Mas mesmo usando o côvado de hoje, a gente tem, para a Arca de Noé, está vendo lá em cima? Era um barco imenso, maior que o Titanic, em capacidade de acomodar cargas. As simulações, porque todo Instituto de Engenharia Naval, quando o pessoal começa a estudar, vai fazer o TCC, todo mundo quer tentar provar que a Arca de Noé não funcionaria, não flutuaria, não seria um barco muito bom para carregar carga. E ele se surpreende, os cálculos têm sido feitos, a Arca de Noé, pelas dimensões descritas em Gênesis, é o maior barco possível a ser construído em madeira. Não dá para construir nada maior. Seria inviável. Olha o tamanho da Arca de Noé. O Titanic, por que é maior que o Titanic? Porque no Titanic tinha um quarto para cada um, né? Com espaço muito grande. Tinha salão de bailes, refeitórios e tudo mais. Se tirar tudo isso, a capacidade de carregar cargas da Arca de Noé é maior que o Titanic. E quantos animais entraram na Arca? Há vários cálculos que são feitos. O melhor que eu acho é esse daí, olha. 18 mil espécies, todas. Olha, 18 mil espécies entraram na Arca.
18 mil casais. Agora, qual o tamanho médio dos animais? O tamanho médio dos animais dá uma ovelha. 18 mil casais de ovelhas. Ocupariam quanto? 1/3 da arca apenas estaria ocupado com animais. Gente, sobraria 2/3 da arca ainda disponíveis para alimentos. A mulher de Noé provavelmente tinha a sala de costuras, não é? Despensa. Noé tinha salão de jogos, não é? Internet, a sala de internet. Não tinha? Claro que tinha. Gente, apenas 2/3. Haveria espaço na arca? Haveria espaço de sobra. Apenas 1/3 da arca. Mas você vai falar assim, mas professor Marcos, tem tanta espécie de bicho. Nossa, um monte. Quem entrou na arca? O casal original de caninos. O casal original de felinos. Está vendo essa simulação aqui? Por exemplo, nós temos aqui o casal original de caninos. A diversificação deveria estar ocorrendo já? Um pouco. Mas talvez esse casal original de caninos chegou na arca. E ele poderia ter entrado. Então entrou um casal para cada família. Um casal para cada família. Isso diminui ainda mais o número de animais na arca. Tem uns que calculam 18 mil casais, outros calculam 12 mil, outros calculam 8 mil, 6 mil. No máximo dos máximos, a arca estaria metade ocupada com animais. O melhor cálculo que eu acho é 1/3 desses animais com o tamanho de ovelhas, em média. Então, olha, foram os casais originais de caninos, felinos, que entraram na arca. Vários e vários cálculos você encontra na internet, você pode procurar nos livros do Adalto Lourenço, vários que escrevem sobre o dilúvio. Esses cálculos são feitos à luz da Bíblia e à luz da ciência, à luz de que a especiação não tinha ocorrido, ou se tivesse ocorrido, teria ocorrido ainda numa extensão muito pequena, e que os casais originais que Deus criou entraram o casal original de cada uma das famílias, da taxonomia moderna. Magnífico. E a arca era pequena ou era grande? Está vendo essa foto aqui? Hoje existe nos Estados Unidos um parque temático muito sensacional, é o Ark Encounter. Do lado tem o Museu da Criação, em Kentucky, nos Estados Unidos. Irmão, não leva mais seu filho para Disney, não é? Tem gente que está guardando dinheiro para levar para Disney, leve para o Ark Encounter. Esse parque temático está construído, magnífico, já está correndo lá nos Estados Unidos. Essa é uma foto da construção, 2016, já está prontinho. Mas por que eu preservei essa foto? Para você dar uma olhada, essa é uma réplica lá nos Estados Unidos, nesse parque, Ark Encounter, foi construído da arca. Olha que barco sensacional, não é? Uma obra de engenheiro. Esse barco foi simulado a partir das dimensões descritas na Bíblia, um livro técnico, uma descrição de engenheiro para engenheiro. Olha lá os andares e tudo mais, sensacional. Tem 3 andares. Eu, antes da pandemia, estava querendo organizar, junto com o Adalto Lourenço, está vendo nós ali, uma excursão para o Ark Encounter. Nós só paramos uma voz ficou até melhor, hein? A gente só parou essa ideia por enquanto, tá on hold, porque as passagens estão caras demais, né? Ficou muito caro e tudo. A gente está esperando melhorar um pouco a situação, mas queremos fazer um passeio aqui, olha, visite o Ark Encounter com Adalto Lourenço e eu. Vai ser sensacional, não? Você está querendo ir também, né? Eu nunca estive lá, mas disseram que é um parque sensacional. Olha o tamanho da arca. Olha aí do lado, incrível, não é? Olha a despensa da mulher de Noé. Não falei que tinha, gente? Olha aí, tem a foto, tá? Contra fotos, não há argumentos. Olha os animais todos lá dentro. Então, havia espaço, gente. Hoje você sabe, havia espaço e havia espaço de sobra.
Um terço da arca só ocupado. Ah, mas tem tanta espécie. Não. A especiação não tinha ocorrido. Entraram os casais originais, as famílias, um representante de cada família que Deus criou. Agora, e os dinossauros? Hey, oh crap, was that today? Esqueceram de colocar na agenda do Google, gente. Perderam o dia. Não foi? Será que aconteceu isso? Tem gente que acha que o dinossauro foi extinto no dilúvio. Será? Ah, maravilha. Acho que eu gostei mais dessa voz aqui, tá mais mascular. Não é linda aquela característica que todas procuram? E aconteceu o que, gente? Pior que eu nasci em Campinas, né, gente? Mas macho pra caramba, viu? Olha no espelho assim, que coisa horrorosa. Gente, será que os dinossauros entraram na arca? Aí você fala assim, nossa, o T-Rex não, né? O Sacani, né, depois do Flow, ele fez um programinha lá, bota o T-Rex na arca. É mais ou menos isso aí, ó. T-Rex cabia na arca, gente? O que é que você acha? Sim, muito bem. Gente, quantas espécies de dinossauros são conhecidas? Mais de 600, 700. Por quê? Porque biólogo é assim, ó. O bicho tosse. Duas espécies diferentes. Não é? Gênero também. Mas famílias de dinossauros, que representa o limite da diversificação, falei para vocês, né, já sobre a evolução de Darwin, aquele livro fantástico do Michael Behe. Famílias de dinossauros conhecidas, aproximadamente 58. Os dinossauros eram imensos? Alguns sim, mas a maioria não. Tinha dinossauro do tamanho de galinha, pititiquinho, gente. Você viu o bichinho e pá, sai daí, sem vergonha. Desculpa de destruir a sua adoração hollywoodiana por dinossauros, viu? Mas tinha umas pestinhas, gente, umas praguinhas. Pititico, olha lá, tá vendo? 58 tipos básicos de dinossauros. Aumenta, tem gente que fala 60, porque a gente não sabe, né? Porque é tudo baseado em inferências de registro fóssil. Mas pouquíssimas famílias, tipos básicos de dinossauros. Agora, e o T-Rex? Gente, o T-Rex, que tamanho que ele entrou na arca? Dinossauro nasceu do quê? Ovo! E qual o maior ovo possível? Olha, tá vendo? Isso aqui é fóssil de dinossauro dentro do ovo, gente. Pode. 60 milhões de anos? Para aí, né? Já encontramos praticamente... Eu vou falar do tecido mole daqui a pouco. Mas qual é o maior ovo possível de ser construído? Eu brinco, né? Aquele da Copenhague na Páscoa, né? Você viu? Você vai lá, quanto custa? R$5.500. Você fala, nossa! Alguém compra, né? Que se eles estão vendendo, né? Gente, não dá para construir ovo muito grande. Sabe por quê? Ovo talvez seja a estrutura de engenharia mais magnífica que existe na Terra. Você fica achando que aquilo lá é uma estrutura compacta? Não, são pequenos fragmentos, né? Tudo cheio de furinho. O bichinho lá dentro, o pintinho, ele respira. Naqueles 20 e quanto tempo? Quem estuda bem direitinho isso? 23, 24 dias, né? Que ele fica ali dentro. Ele respira, ele troca CO2 com oxigênio, com a atmosfera. Eu falo sobre o ovo, a estrutura mais... de engenharia mais majestosa conhecida na Terra talvez seja o ovo. E ele não pode ser muito grande, senão ele trinca. Então o dinossauro nasceu de ovo. T-Rex nascia de ovo. Agora vou fazer uma pergunta. Você tem que colocar um T-Rex na arca. Que idade que você colocaria? Bebê, criancinha, junior, adolescente, jovem, meia-idade, velhinho ou PC? Não conhece PC? Na minha igreja tinha um coral, né? Eu sempre conto essa história, muito legal, que a gente pôs o nome de Coral PC. Aí ficou todo mundo, Coral PC, e pegou, começaram a chamar de Coral PC, a gente tudo ali, né?
morrendo de medo no dia que descobrissem. Descobriram! Queriam pegar a gente. Por quê? Coral PC, o que é? Pé na cova! Pior que era, né? Olha lá, lá vai cantar o Coral PC, né? Gente, que idade você colocaria idade dos 6 assim, ó, fervor reprodutivo. Não é? Precisa controlar, né? Juventude, adolescência. Um T-Rex adolescente, gente, mais ou menos assim. Dinossauro é réptil. Réptil cresce a vida inteira. Que nem nós, a gente cresce para cima, depois cresce para o lado. Nunca para de crescer, né? Mas ele cresce a vida inteira. Então o T-Rex que entrou na arca provavelmente é um casalzinho, olha, o macho e a fêmea. Olha, umas simulações que são feitas, mais ou menos assim, ó. Só eu que fiz essa simulação, tá vendo? Aqui é a arca de Noé, os casaizinhos de dinossauros, e eles caberiam aonde? Eu brinco, você chegaria na arca e falaria assim, queria visitar os dinossauros. Aí o responsável pelo diretório, né, central, entraria lá, dinossauro sim, segundo andar, setor B, sala 57. Né? Simples assim. Olha lá, ó, 58 casais de dinossauros, jovens, entre a juventude e a adolescência, mais ou menos ali, ó, 16, 17, 18 anos, proporcional ao humano. E muitos deles, tamanho de galinha, ainda mais jovem ainda. Caberiam tranquilamente na arca. Entraram na arca. Olha, isso aqui é uma simulação lá no Ark Encounter por um dos maiores, aqueles pescoçudos, né? Deve ser um braquiossauro. Se eu errei, você me corrige. Oi? Broncossauro, né? Isso mesmo, Niquinho. Molecada sabe todos os nomes desses bichos, né? Agora, como é que eu sei que eles entraram na arca? Não sei se vocês têm acompanhado, mas isso tem sido absolutamente sensacional. Mais uma grande descoberta da ciência que confirma uma grande verdade da Bíblia. Deus se cansou da ladainha. E ele falou assim, ó, vai descobrir ter sido mole em dinossauro. A história é mais ou menos assim. Mary Schwartzer é uma paleontóloga americana. Já tinham achado antes, mas não tinham feito tanta propaganda. A propaganda ocorreu com ela. Mary Schwartzer, ela foi procurar... Elas foram pegar um osso de T-Rex que acharam num despenhadeiro, um fêmur intacto. E não dava para transportar, então foram lá de helicóptero. Esse é o barulho do helicóptero chegando para pegar o osso do T-Rex, certo? Quando foram colocar o osso de T-Rex dentro do helicóptero, o que aconteceu? Não cabia, gente. E o que eles fizeram? Eu digo que sempre, Manuel e Joaquim, transportes aéreos de T-Rex. Cortaram o osso no meio, gente. É quando você vai buscar uma... O pior que é casado com uma portuguesa, hein, gente? Tô ouvindo. Quando você vai buscar uma Ferrari, não cabe no caminhão, o que é que você faz? Corta no meio. Óbvio. Cortaram. Porque o osso de T-Rex você vende para museu, assim, valiosíssimo. Sabe o que aconteceu? O osso cheirava mal. Putrescina e cadaverina é produto final de decomposição de proteínas. O osso tinha colágeno elástico e plástico. Então, todo bom médico, aí, principalmente os cirurgiões, sabe que elástico e plástico, elasticidade e plasticidade de colágeno não se mantém muito tempo fora dos ossos, da vida e tudo mais. Acharam hoje mais de 17 tipos de biomoléculas em dinossauros. Encontraram fragmentos do seu DNA. Estão querendo fazer a desextinção do dinossauro. O Jurassic Park pode se tornar verdadeiro. Para o mamute, parece que daqui a 3, 4 anos eles farão a tentativa de desextinção do mamute. Para o mamute dá certo porque tem a elefanta, né? Elefoa. Tem outro nome técnico, mas no popular. Mas para o dinossauro, o grande problema é que não tem uma fêmea, né? Um bicho muito parecido, ainda vivo hoje. Mas encontraram fragmentos de DNA.
Depois que descobriram esse primeiro osso, começaram a cortar tudo quanto é osso. Acharam um monte de osso de dinossauro com material orgânico ainda, nem sequer fossilizado. E aí a gente sabe, todo dona de casa sabe, que se você colocar uma carne de galinha, né? Dinossauro é galinha com peixe, vai? Pensa assim, né? Uma mistura. Quanto tempo demora fora da geladeira? Horas, já está cheirando mal, certo? As mosquinhas já estão sentando e pousando as suas larvas. E o que acontece? Quando encontraram esse osso, sabe qual foi a reação com colágeno e elástico plástico? Primeiro duvidaram, depois se renderam às evidências. E tem um artigo muito interessante que diz assim: sabemos que tecido mole, material orgânico, não resiste muito tempo no meio ambiente. Descobrimos tecido mole e material orgânico em dinossauros. Portanto, temos que reavaliar a nossa posição de que tecido orgânico não resiste muito tempo fora no meio ambiente. Pode, gente? A fé é inabalável nos milhões de anos. A Mary Schwartzer, que descobriu os primeiros tecidos moles, ela é cristã, mas ela é evolucionista teísta. E ela perdeu uma grande chance na vida dela de ter feito uma grande descoberta e ter confirmado uma grande verdade bíblica. Ela disse, não, é milhões de anos. Aí ela fez um experimento no laboratório dela, colocou lá um preservante, acho que foi cobre, e ela disse assim, olha, deixei agora essa proteína na presença de cobre por 2 anos no meu laboratório e preservou. Então, de fato, algum preservante preservou o tecido mole de dinossauros. Mas foram 60 milhões de anos, gente. No laboratório dela durou só 2 anos. A Bíblia disse, maldito o homem que confia no homem. Chesterton disse assim, quem não crê em Deus crê num monte de bobagens. Chesterton, não, um dos grandes filósofos. Isso foi parafraseado por Luiz Felipe Pondé. Inclusive, Pondé estará no 4º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Ele vai debater comigo lá, tá? Pondé, se prepara, hein? Uma vez eu tive uma palestra com Pondé, um debate já. Nós estivemos na Casa do Saber, lá em São Paulo. Era assim, o título, Homem, do barro ou do macaco? Fui debater com Pondé. O Pondé estava defendendo o macaco. E eu defendia o barro. Gente, no meio do debate, o Pondé começou a defender tanto o barro que eu quase começo a defender o macaco. Que também não é justo, né? Depois daquele encontro, fizeram uma pergunta para o Pondé. Pondé, você acredita em Deus? Você é ateu? Ele falou, eu era, hoje eu acredito em Deus. Aí o Augusto Nicodemos, que tinha organizado o debate, falou assim, Marcos, converteu o Pondé, hein? Então, o homem que converteu o Pondé, viu, gente? Quem converte é o Espírito Santo de Deus, não é? Depois ele começou ainda a dar umas rateadas, dizendo que crê, que não crê. Ele, às vezes, flutuou entre a crença e a descrença. E a gente vai debater sobre a existência de Deus. Gente, os dinossauros entraram ou não entraram na arca? Absolutamente entraram. Eles sobreviveram? Sim, sobreviveram. Mas qual foi o problema dos dinossauros? O mundo pós-diluviano se tornou extremamente hostil. As extinções, a gente acredita que ocorreram pós-dilúvio, porque o mundo se tornou completamente diversificado. Agora a gente tem desertos, florestas, polos, geleiras, que não tínhamos antes. E animais agora, aos saírem da arca, começam a se distribuir pelos continentes. Lembra ainda que a separação tinha começado, então havia muitos pontos de conexão. Os continentes se separam. A Austrália, por exemplo, se separa dos outros continentes. E alguns animais encontram em algumas regiões específicas condições de sobreviver, nas outras eles são extintas. Alguns animais não encontram em nenhuma posição do planeta mais condição de sobreviver e são extintos, por completo. Então, alguns animais hoje são só encontrados em algumas regiões específicas, outros já foram extintos. As extinções ocorrem pós-dilúvio. Os dinossauros são extintos por quê? O mundo se torna totalmente hostil para eles.
Eles eram herbívoros. Eu fico pensando no desespero dos dinossauros quando aquela pombinha voltou com aquele mero galinho. Ela deve ter olhado e falou, epa, deu mal, né? Só esse galinho, eles comiam toneladas de plantas, de folhas por dia. Então, entendeu o que aconteceu com eles, né? Olha, os tecidos moles de dinossauros. Gente, tem vídeo que você pode encontrar na internet. Entra num site, um canal no YouTube, chama Genesis Apologetics. Sensacional. Você fala inglês fluentemente, não fala? Então você vai entender. Is Genesis History? Answers in Genesis. Todos eles têm vídeos. Tem o Armitage, Dr. Armitage, nos Estados Unidos, criou um instituto para estudar tecido mole em dinossauro, mostrando como que eles foram extintos pós-dilúvio. Se extintos foram. A gente nem tem certeza sobre isso, tá bom? Olha, isso aqui é um pedaço de um osso de dinossauro, aquele branquinho ali é colágeno, elástico e plástico, não está mineralizado. E eu vivo tendo esse sonho, não sei porquê. Eu sonho que o monstro do Lago Ness foi encontrado. E ele é um dinossauro. Será que eles foram extintos? Eu acho que sim, mas não tenho certeza. 1/3 da superfície da Terra nunca foi investigada pelo homem. Temos sumidouros, sabe aqueles buracos internos? Que ninguém nunca entrou. O selacanto disseram que tinha sido extinto há 200 milhões de anos. Foram nadar outro dia nos mares e encontraram o selacanto, bonitão lá. E sem alteração nenhuma, 200 milhões de anos. Aí uma bióloga que sempre critica o design inteligente disse, não, ele mudou sim, ele está bem diferente hoje. Eu falei, sim, ele era verde amarelado, hoje ele é amarelo esverdeado. Entendeu a mudança? Praticamente igual, 200 milhões de anos. Então, se achamos o selacanto há 200 milhões de anos extinto, achar dinossauro há 60 milhões? Facinho, né? Quem sabe? Tem muitas histórias de dinossauros. Olha, o Marco Polo, quando chegou na China, ele coloca lá, tinha carruagens de chineses, carroças de chineses, puxadas por dragões. Dinossauro é um termo moderno. Antes se falava dragões. Puxado por dragões. Olha, tem um bispo que morreu na Itália, você vai lá no túmulo, do lado assim, tem vários animais encravados no túmulo e é um braquiossauro. Tem figuras de dinossauros em potes na América do Sul, em cavernas, junto com homens. A Bíblia fala de dinossauros? Claro que sim. Jó 40:15, Deus fala, Jó, contempla um dinossauro. Provavelmente o bimote é um braquiossauro. Depois ele fala em Jó 41 sobre o Leviatã, que cuspia fogo. Mas Deus, um bicho que cuspe fogo, isso deve ser mitologia, né, professor? Gente, para Deus fazer um bicho cuspir fogo é facinho. Vaca rota o quê, gente? Metano. O besouro bombardeiro, ele cospe uma mistura de hidroquinona com água oxigenada, praticamente. É um aerosol absolutamente corrosivo. Então, olha, a vaca produz metano para um bicho produzir metano e Deus colocar lá um sistema para que isso pegue fogo é facinho. Os dragões, tem várias e várias mitos de dragão, mito entre aspas, né, de dragão, em vários povos isolados culturalmente. E todas as descrições são do mesmo bicho, muito parecido. O que eles eram? Provavelmente dinossauros que cuspiam fogo. O que aconteceu com o dinossauro antes? Vida de boa. O planeta recheado de vegetação. E eles eram herbívoros. T-Rex é herbívoro, gente. Você já viu o T-Rex? Gordão, né? Bracinho curtinho. Aqueles dentes assim. Aí você vai falar assim, nossa, professor, dente afiado e serrilhado. Gente, os mesmos dentes afiados e serrilhados de dinossauros nós encontramos hoje em morcegos, por exemplo, que são comedores de frutas. Em muitos primatas, babuínos, por exemplo, tem o mesmo tipo de dentição. Se o urso panda morrer, foi extinto e fossilizado, vão encontrar o urso panda, vão dizer que ele é o quê?
Carnívoro. E o urso panda come o quê, gente? Bambu. Então, qual é a única evidência que eles têm que o T-Rex é carnívoro? Foi carnívoro? Jurassic Park. Hollywood. Agora eu tenho uma evidência. A Bíblia diz que todos os animais antes do dilúvio eram herbívoros. Eles se tornaram carnívoros depois. Por quê? O dinossauro sai da arca, não tem árvore para comer. O que ele come? O primeiro que aparecer na frente. Eu digo, todo bom vegetariano, quando acabar o alface, vai fazer o quê? Comer picanha. Não é? Bom, acho que vai morrer de fome hoje em dia. É? Não? Ó, aquele acidente que tivemos lá nas Cordilheiras, o filme está passando agora, é sensacional, né? O time de rugby lá do Uruguai, que caiu com o avião lá. O que eles comeram? Gente, né? Não teve jeito? Não teve. Então foi isso que aconteceu com os dinossauros. Eles se tornaram herbívoros, sim. O T-Rex foi herbívoro, se tornaram carnívoros, sim, pós-diluviano. Aí sim, muitos animais. Leão. Tem uma história de um leão muito legal que foi criado só com vegetais. E ele viveu a vida inteira. No final, depois, na fase adulta, davam carne para ele. Por quê? Quando você... Vegetariano tem nojo de carne, não é? Já viu? Tem um amigo meu que outro dia foi comer uma coisinha. O que tem aqui? Ai, não sei o que, e carne. Ele... É o leão. Então nós temos aí, né, evidências de que realmente eles estavam na arca. Olha, mas professor, eu não acredito, é plástico. Gente, tem cemitérios de dinossauros pelo mundo. Na América do Norte, na América do Sul, na Argentina, aqui no Nordeste brasileiro, na China. Nos Estados Unidos tem a península dos dinossauros, vários e vários cemitérios com milhares e milhares de ossos. Esse aqui é um dos cemitérios de dinossauros na China. Mas o mais espetacular, você está vendo aí, o que acontece? Se isso realmente fosse um processo lento, gradual e sucessivo, uma fossilização ao longo de milhões e milhões de anos, o bicho morreria aqui, todos os seus ossos estariam agrupados, certo? Mas isso daqui é agrupamento de muitos dinossauros fossilizados? Não, isso aqui é uma canja de galinha, gente. É tudo osso misturado. E milhares e milhares e milhares de ossos. O que isso significa? Eles foram mortos em lama, misturados e sedimentados em lama. Os ossos mais pesados estão embaixo, os ossos mais leves em cima. Uma grande evidência de que eles foram soterrados no dilúvio. Você vai em alguns lugares, por exemplo, nesses cemitérios, lá nos Estados Unidos tem o Hell Creek, em Arkansas, eu acho. Você chega lá, você começa a cavar, você acha o osso. Tem um vídeo que o cara foi lá, achou o osso, cortou, foi para o laboratório e mostrou o tecido mole dentro do osso. Nem fossilizado sequer esses ossos estão. Você pode fazer isso, chegar lá, você está escavando. O que aconteceu com toda a parte orgânica durante o dilúvio? Quando as águas retrocederam, elas foram empossadas em algumas posições específicas. Por exemplo, no Golfo do México. Você vai no Golfo do México, tem petróleo que não acaba mais lá. Muito e muito petróleo. Petróleo, professor, 60 milhões de anos, né? Não. Hoje a gente sabe, tem companhias nos Estados Unidos que pegam material orgânico na presença de água sob pressão e temperatura e formam petróleo em poucas horas. Então é uma grande explicação porque que tem tanto petróleo no Golfo do México e tanto sedimento, porque as águas da América do Norte, quando retrocederam, foram por toda aquela poça ali. Essa aqui é sensacional. Tem um lugar nos Estados Unidos, nesses cemitérios de dinossauros, que tem aproximadamente 10 mil maiassauros ali, tudo misturado e fossilizado. Mas só tem maiassauro adulto, não tem jovem, não tem criança. O que aconteceu? Não tinha jovem, criança? Foi uma reunião retira o PC? Não é só o pessoal da quinta idade? Gente, animal quando começa a fugir do perigo, deixa os seus filhos para trás. Animal faz isso, né? Humano, às vezes, mas nem sempre. Incrível, não é? A arca flutuaria?
Olha, ela não só flutuaria, mas ele é o melhor barco possível para flutuar. E ela não só flutuaria, mas foram fazer umas simulações, perceberam assim, será que a arca era estável, confortável e resistente? Será que ela tinha um máximo de resistência, conforto e estabilidade? Não. A arca tem o melhor compromisso entre essas três características. Olha, num triângulo de conforto, estabilidade e resistência, a arca está exatamente no meio. Isso é obra de engenheiro. Todo engenheiro sabe, quando vai criar um sistema multifuncional, ele não pode otimizar uma única função. Ele tem que ter o melhor compromisso entre as três. O seu carro não tem o máximo de conforto. O seu carro não tem o máximo de resistência. Ele não tem o máximo de economia. Ele tem o melhor compromisso entre essas três características. Se fosse só para ter economia de combustível, o carro não tinha vidro, não tinha lateral, só tinha um banco lá para o motorista dirigir. A menor resistência possível. Mas e aí, na hora que você fosse levar a sogra, né? Não tinha um banquinho de trás. Deus pensando na sogra... Não, desculpa aí. O engenheiro pensando na sogra colocou o banquinho de trás, não foi? O melhor compromisso. Isso é obra de engenheiro, gente. Na Segunda Guerra Mundial, esses slides aqui eu tirei daquele Genesis Apologetics, boa parte deles, muito legais, muito bem feitos. Por isso tem alguns em inglês aí, tá? Na Segunda Guerra Mundial foram construir cargueiros, porque precisava transportar carga nos navios. Sabe qual a dimensão desses cargueiros? 500 por 50 por 30. 300 por 50 por 30. As dimensões da arca de Noé. Plágio, gente. De Deus deveria ter pedido royalties. O texto de Gênesis é um texto técnico, sóbrio, consistente, coerente? Ou será que é alegorias? Absolutamente não. Dá uma olhada em Gênesis 6,16. Faça-lhe um teto, com um vão de 45 centímetros. Ele deu até a distância do vão do 45 centímetros para colocar no teto. E o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Gente, isso é papo de engenheiro falando com engenheiro. Por que Deus colocou esses detalhes todos na Bíblia? Para que a gente pudesse entender que isso, de fato, é um relato técnico, sóbrio, consistente, coerente. Deus descrevendo fatos, uma narrativa absolutamente histórica. De onde veio tanta água? Aí você vai falar assim, nossa, outro dia eu estava assistindo o podcast 39, daquele que eu não quis dizer o nome, só disse que começa com bi e termina com bo. Já sabe qual é, né? É aquele mesmo. No podcast 39, ele estava dizendo assim, como pode ser que um dilúvio global aconteceu? Como é que cobriram os Alpes? Gente, maldito homem que confia no homem, que fala sobre o dilúvio sem sequer ter estudado um pouquinho sobre ele. Alpes são montes pré-diluvianos? Absolutamente não. A Pangeia era muito, muito, muito plana. Quando os continentes começam a se separar, nós temos agora o quê? A deriva continental, a movimentação das placas tectônicas. E essa deriva continental arrasta os continentes. E esse arraste dos continentes faz elevar as cordilheiras, os grandes montes. Então, os Alpes, o Himalaia, as cordilheiras, são estruturas na superfície da Terra pós-diluvianas. A gente acredita que a Pangeia, por não ter essa deriva continental, tinha uns montes, sim, mas muito, muito mais baixos do que os que nós temos hoje. Mas de onde veio tanta água? Você sabia que há evidências muito sólidas de que havia um mar de água sobre alta pressão e temperatura entre 410 e 660 quilômetros na Terra? Água sobre alta pressão e temperatura. Muitas e muitas evidências sísmicas. Inclusive, outro dia aqui em Goiás encontraram um diamante com água aprisionada na sua estrutura.
É uma situação em que apenas alta pressão e temperatura poderia gerar aprisionamento de água em diamantes. Então, tem muitas e muitas evidências de que, de fato, esse grande oceano existia. Água sobre alta pressão e temperatura. Olha aqui o cenário, então. Esse é o cenário pré-diluviano. Montes, sim, mas não muito profundos. Mares, sim, mas não muito profundos. Aliás, um único mar e um único continente, a Pangeia. Quando Deus desestabiliza esse continente, ele trinca. E essas rachaduras, elas vão até o interior do manto terrestre, chegando nesse oceano de água sobre alta pressão e temperatura. A água sobre alta pressão e temperatura, então... Quer que eu repita o barulho, gente? Jorra. A Bíblia diz que Deus abriu as portas do grande abismo. E essa água agora sobe lá em cima. Quando chega lá em cima, qual é a temperatura? Garotada, qual é a temperatura lá em cima na atmosfera? Quando você está no avião, o piloto fala assim, a temperatura do ar externo é de menos 55 graus Celsius. Então, a água quente, quando chega lá em cima, condensa, grandes nuvens. E o pior, forma blocos de gelo. Então, a chuva do dilúvio foi chuva de granizo. Pensa na situação. E a pedrinha, pedrão. Gente, por que mamute está congelado em lago? Não tem como explicar, tem? Porque lago começa a congelar, Deus fez a água com aquelas propriedades magníficas, 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. A água é insípida, inodora e incolor, certo? Maravilhoso. Já pensou se a água tivesse gosto? Alguém ia tomar? Ai, não gostei do gosto da água. Nick seria um dos primeiros, né, linda? Não gostei do gosto da água. Não vou tomar água. Gente, Deus, para evitar esse problema, já fez a água insípida, inodora. Ah, não gostei da cor. Não tem cor, gente. Não tem cheiro, não tem sabor. 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. A água é um milagre. O gelo flutua sobre a água. E o gelo é um isolante térmico. Então, quando um lago começa a congelar, o que acontece? Uma camada de gelo se forma e isola o lago, ele vira uma garrafa térmica. Então a temperatura pode cair para menos 50, menos 60, menos 70, o peixinho fica lá no inverno numa boa, não é assim? Então não dá para congelar um lago, a não ser que você enche o lago de blocos de gelo. Por que os mamutes foram congelados em lagos? Porque choveu bloco de gelo e congelou o lago. Só você consegue explicar os mamutes congelados à luz do dilúvio. E encobriu os montes. Aí para onde foi a água do dilúvio? Para onde foi a água do dilúvio? Quem já foi na praia aqui? Nadou na água? Nadou na água do dilúvio, hein, irmão. Olha, quando os continentes começaram a se separar, entre os continentes se forma um V. E quanto mais os continentes se separam, esse V vai ficando cada vez mais largo e mais profundo. Ao ponto que as águas dos continentes agora começam a jorrar, retroceder para esse V, que hoje separam os continentes. As fossas submarinas hoje foram formadas, algumas a 11 mil metros de profundidade. E a água então começa, à medida que os continentes começam a se separar, a água começa a jorrar para esse V. E os continentes submergem. Legal, né? Tudo muito bem explicadinho, eu também acho. Gente, a atmosfera era diferente. Outro dia encontraram um âmbar, um pernilongo, que tinha sugado um sangue de dinossauro, pegaram o DNA, clonaram e os dinossauros agora estão vivos, certo? Você assistiu isso no Jurassic Park, tá? Não, sabe o que encontraram dentro do âmbar? Aquelas bolinhas ali, bolinhas. Sabe o que viram ali? Ar. Foram medir com espectrometria de massas, que é a área que eu trabalho,
Descobriram que aquelas bolinhas de ar tinham 50% mais oxigênio do que tem hoje. Gente, o ar da Terra tinha muito mais oxigênio. Sabe aquelas câmeras hiperbáricas que você entra lá, coloca mais oxigênio, aumenta a pressão? Aquilo lá cura tudo. Mal olhado, unha encravada, não é? Depressão, não é? Gente, tinha mais oxigênio. Você ia jogar bola, você não jogava 2, 3 horas só como eu jogo. Você jogava 5, 6. Entendeu? 3 horas que eu jogo. Você acreditou, né? Gente, a gente tinha mais disposição, tinha mais oxigênio na atmosfera. Não é? Respira aí, gente. Faz assim, ó. Esse ar é sensacional, não é? Mas tinha mais oxigênio. Talvez tinha mais CO2. Olha, estão dizendo que o planeta vai aquecer, né, irmãos? Que você vai morrer cozinhado aqui. Isso o que é? Narrativa. Estou querendo vender taxa de carbono para você. Deus já disse como a terra vai ser destruída por fogo. Em 2 Pedro 3,10, os elementos ardendo se desfarão. Outro dia, né, teve posso contar o pum da vaca, né? Um vídeo infame que corre por aí do tal do pum da vaca. Já viram aquele vídeo? Que coisa horrorosa, gente. Só falácias atrás de falácias. Primeiro que a vaca não solta pum. Vamos concordar? A vaca arrota metano. Agora, o que acontece com metano? Metano tem... Você já viu aqueles esqueminhas assim? O calor bate na Terra, reflete no CO2, o CO2, pum, reflete para a Terra de novo. Que CO2 esperto, funciona como espelho, e ele consegue focalizar para a Terra. Gente, eu nunca entendi aquela porcaria, até que eu fiz uma entrevista com o professor Ricardo Felício, ele explicou, Marcos, aquilo lá não existe. CO2 absorve, pum, irradia para todos os lados. Olha só, e o metano? O metano aquece. Gente, a quantidade de metano é 0,0000, é um punzinho de nada. Ninguém sabe o que o metano faz. Outra coisa, a vaca come grama. Ela contribui positivamente para o balanço de carbono. Aquilo lá é uma tentativa de tirar a picanha, que o outro já conseguiu muito mais rápido. A datação com carbono 14 foi afetada? Por isso que as datações com carbono 14, algumas dão 10 mil, 20 mil, entendeu? Por quê? Porque a atmosfera da Terra foi totalmente abalada. E o ciclo do carbono foi alterado. Datação com carbono 14 depende da incidência de raios cósmicos na nossa atmosfera. Se a atmosfera era bem diferente, essa incidência era bem diferente. Os criacionistas, quando usam a datação com carbono 14, fazem uma reavaliação da datação depois do dilúvio e bate tudo com 6 mil anos. O registro fóssil se explica à luz do dilúvio? Claro que sim. É a única forma de você explicar na realidade. Você sabia que somente o dilúvio explica o registro fóssil? Como é que a gente reexplica essas camadas sedimentares? A inundação se deu por grandes tsunamis, que foram invadindo os continentes cada vez mais para o interior desses continentes. Então os bichos foram fugindo. Por que tem aquele cemitério de dinossauro no centro da América do Norte? Porque eles foram fugindo e foram pegos. A última tsunami pegou eles lá. Por isso que nós temos grandes cemitérios ali. Baleias na Argentina, não é? E vários outros lugares que a gente tem, em que eles foram fugindo dessas grandes tsunamis. Nós temos 75% dos continentes cobertos por rochas sedimentares e 95% dos fósseis são de animais marinhos. Quem foi primeiro depositado? Os animais marinhos. Então, toda aquela ordem que a gente vê no registro fóssil bate muito bem com a capacidade desses animais de escaparem dessas tsunamis. Agora, o homem não tem, muito difícil encontrar restos de humanos fossilizados. Primeiro, por quê? Porque Deus quis varrer da face da terra os homens pré-diluvianos. E por que também? Outro motivo. Os homens foram os que escaparam melhor. Foram os últimos a serem pegos. E os primeiros a serem lavados quando as águas retrocederam. E eles viraram o quê, então? Petróleo. Não foi? Gente, a gente encontra milhares e milhares de ossos fossilizados. Você chega lá, tem dinossauro junto com tartaruga. Você tem restos
você tem fósseis de animais pré-históricos com animais históricos. Animais que vivem até hoje. O que significa? Que essa história de que animais foram extintos há milhões e milhões de anos e que outros prevaleceram, não bate com os resultados desses fósseis. As camadas sedimentares são muito paralelas, lisinhas, uma sobre a outra, parece forma de bolo, né? Que alguém fez o bolo, né? Recheado. Isso acontece quando a sedimentação ocorre rapidamente. Se fosse um processo lento, a erosão seria vista entre as camadas. Várias e várias camadas que se propagam, por exemplo, nos Estados Unidos, entre quase em todo o continente, a mesma forma de bolo, vamos dizer assim, se propaga por vários e vários continentes. Tem camadas de rochas sedimentares que aparecem dobradas. Gente, dá para dobrar a rocha? Eu vou fazer um experimento agora, a gente vai lá fora, a gente vai dobrar a rocha. Quem gostaria de me acompanhar? Rocha não dobra, né? A não ser que seja rocha sedimentar fresca. Então, aquele grande depósito de sedimento se deposita sobre a Pangeia, os continentes começam a se separar, a deriva continental, o arraste dessas placas de rochas dobram a rocha ainda antes dela estar completamente fossilizada. Mas uma grande evidência a favor do dilúvio. Olha, por que essa deposição não poderia ser lenta? Porque nós temos os decompositores. Eles penetram no solo e decompõem qualquer coisa que você enterre. Tem gente que fica tentando esconder cadáveres, né? Assassinos, enterram, vai lá os depositores, eles encontram. Mas se foi um soterramento imediato, rápido, de várias e várias placas, aí sim a gente preserva o material orgânico. O dilúvio, Deus diz que colocou um sinal, o arco da aliança, o sinal da aliança, o meu arco que coloquei nas nuvens. Sabia que o arco-íris só se forma por causa das gotas de chuva antes da precipitação? O tamanho aproximado, um pouco menor de uma gota que precipita na chuva. Mais uma grande evidência a favor do relato bíblico. A Bíblia diz que começa a chover só depois do dilúvio e que Deus coloca o arco-íris como uma marca de que ele não destruirá mais a terra com essa grande inundação. E a gente descobriu hoje que, de fato, o dilúvio só se forma com as gotas de chuva. Tem resto de animal marinho em cima dos Alpes. Pode? Se isso fosse um processo lento de um fundo de mar que se transformou numa grande montanha ao longo de milhões e milhões de anos, a erosão já deveria ter comido e varrido pelo menos 100 vezes, mas você vai lá e tem restos de animais marinhos em cima dos Alpes. Significa que um processo extremamente rápido elevou aquele fundo de mar e transformou numa montanha. E os restos ainda são encontrados lá em cima. Embaixo de montes nós temos todas as camadas de fósseis. Os animais, muito maiores. Lembra da libélula? Essa aqui era uma libélula que tinha aproximadamente 1 metro antes do dilúvio. Por que vivemos menos depois do dilúvio? É a última evidência que eu vou falar hoje à noite. Eu já comentei pela manhã. O que aconteceu com Noé e sua família? Um gargalo genético. Até Noé, nós tínhamos os patriarcas que viviam quanto tempo? A Bíblia diz que eles viviam aproximadamente 900 anos. Então, muitos patriarcas quase que entraram na arca. Gente, Adão quase que entrou na arca. Tem uma piada, né? Quantos filhos de Adão entraram na arca? Você responde 3, né? Não é, né? Gente, Adão quase entrou na arca. Então, até Noé, o que acontecia? Muitos já habitavam a terra, sim, milhões, alguns cálculos indicam. Mas muitos patriarcas chegaram até a arca experimentando o quê? Geração nenhuma, ainda eles tinham pureza genética. Alguns filhos desses patriarcas tinham experimentado apenas uma geração de acúmulo de mutações deletérias. Então Noé e sua família, quando entram na arca, e ainda estão vivendo esse período de longevidade de 900 anos. Mas poucas mutações, mas essas mutações deletérias já estavam se acumulando nos seus filhos.
Quando Noé e sua família recebem a responsabilidade de reproduzir ou de preservar a raça humana, os primos começam a casar com primos. E essa parentesco muito próximo entre os filhos de Noé e dos seus descendentes causa um decaimento exponencial da longevidade nesse gargalo genético. Então, mais uma grande prova a favor do dilúvio bíblico de que ele ocorreu há poucos anos. Aquela longevidade dos patriarcas até 900 anos e o gargalo genético que acontece após Noé, que diminui drasticamente a longevidade. Absolutamente incrível essa diminuição. Alguns cálculos foram feitos, testes estatísticos, olha, dá 96% coincidente com um decaimento exponencial da longevidade da raça humana pós-diluviana. Tem mais essa daqui que é sensacional também. O pessoal fala assim, olha, o dilúvio, Marcos, na realidade, é mais um dos épicos que têm sido contados em várias e várias culturas diferentes, povos diferentes, todos eles contam desse dilúvio. Mas são alegorias, isso foi se propagando, a Bíblia também é mais uma delas. Mas será? Sabia que todos esses povos que descrevem um dilúvio, muitos deles não estavam conectados. Então um não poderia ter copiado do outro. E em todos os relatos de dilúvio, pelo menos 8 elementos comuns aparecem. Todos eles descrevem um julgamento, um homem escolhido, uma família salva, os animais são salvos, uma arca é construída, eles sobrevivem a essa inundação, uma pombinha é solta e volta com o galinho. Até esse detalhe mínimo aparece em praticamente todas as histórias. E um sacrifício é feito a Deus. Como é que podem povos separados, isolados, contarem a mesma história com 8 elementos em comum? O que acontece então? Esse fato de fato ocorreu na Terra. Agora, qual é o único relato técnico, consistente, coerente? O relato bíblico. Parece que todos os outros são relatos que foram transmitidos de geração em geração e quem conta um ponto aumenta um. Quem conta um conto aumenta um ponto. No épico de Gilgamesh, por exemplo, que inclusive às vezes as pessoas dizem que é parecido com o relato bíblico, a arca é assim. Alguém quer entrar nessa arca aí, gente? Ela é cúbica. Quem é o único relato técnico consistente e coerente? O relato da palavra de Deus. Olha a comparação aqui entre o épico de Gilgamesh e o relato bíblico. Olha a arca de Gilgamesh e olha a arca da Bíblia. Sensacional, né? A Bíblia é estável, confortável, resistente. O épico de Gilgamesh, no épico, o dilúvio dura 6 dias. Olha, todo o planeta é inundado e todas as águas retrocedem em 6 dias. A Bíblia dá um período de 371 dias. Um relato consistente, coerente. Fantástico, não é? Jesus confirma o dilúvio? Sim, em Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim também será também a vinda do Filho do Homem. Sensacional, não é? Terminei. A Bíblia sempre teve, tem e sempre terá razão. Nós estamos atolados, afogados, abarrotados de evidências de que um grande dilúvio realmente aconteceu. Mais uma grande verdade da Bíblia, confirmada pela ciência. Quer saber um pouco mais? A gente tem os nossos 3 livros. Esse aqui já está esgotado, viu, gente? Mas tem ainda 2. Se você quiser adquire na nossa editora Coval Press. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Feliz já! Não esqueça meu podcast, A Bíblia e a Ciência, um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. O podcast Fé e Ciência, Rede 316.
O podcast é a Bíblia Ciência. E assista ao programa na IPP-TV, Fé e Ciência. Muitos programas sensacionais. Esse aqui com o João Paulo, A Fé dos Ateus. Sabia disso? O nosso lema geral: um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Um pouco de ciência te faz duvidar que a jumenta falou, que um grande peixe engoliu Jonas, que Deus parou o sol e que um dilúvio aconteceu. Mas as evidências todas, muita ciência, quando você estuda, te aproxima de Deus, da sua palavra, da inerrância da palavra de Deus. E essa é minha família, né? Linda, maravilhosa, que você já conhece. Gente, pega a sua Bíblia de novo aí, ó. Aí, amém, amém. Levanta ela bem alto. Olha, esse livro é majestoso. Mantenha levantado. Pode levantar o celular também. Não deveria, né? Mas tudo bem. Ele é majestoso, sagrado. Ele contém grandes verdades. Grandes verdades. Ele é um guia seguro. Claro. Vamos lá, gente. Claro. Ela é clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade final. A palavra de Deus. Então, a esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onisciente, seja sempre o nosso louvor, a nossa honra a Ele e a sua palavra. A Ele toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado. O Dr. Marcos falou aqui de várias áreas da ciência que comprovam o que a Bíblia diz. Na fala dele, ele passou por biologia, paleontologia, geologia, cosmologia e um monte de gia aí que tem. E fica muito claro, como ele disse, que a gente está encharcado de evidências, né? É muito óbvio. Mas o que eu queria dizer, escolhendo de todas as perguntas que eu escrevi aqui, eu escrevi 8, só vou escolher um. A ciência se tornou uma religião, doutor Marcos? Absolutamente sim. Nós temos hoje, depois de 1859, quando Darwin escreve seu livro, A Origem das Espécies, o iluminismo, o positivismo estava muito forte naquela época, e a ciência aceita, então, os dois postulados de Darwin, porque eu digo que, se você lê o livro, você vê que não tem evidências nenhuma ali. Darwin diz apenas: eu tenho duas ideias, duas hipóteses. Modificações ao longo de milhões de anos sofisticaram a vida. As hipóteses de Darwin nem sequer se tornaram em teorias, né? Em teoria, né? Não tem evidências, foram duas hipóteses. Mas a ciência estava ávida por retirar Deus. Não queria mais que ele colocasse o seu pezinho na porta. E compramos essas ideias de Darwin, e a partir dessas ideias começamos a construir toda uma nova cosmovisão. Aí a evolução agora passa a ser o grande paradigma científico. Quando as evidências não vêm, por exemplo, no registro fóssil, Darwin disse que a gente deveria achar as formas transicionais e tudo mais. Quando a bioquímica revela a inteligência do DNA e tudo mais, o que acontece? O que era uma hipótese se torna um dogma sagrado. E esse dogma sagrado passa a não ser mais questionado. A crítica passa a não ser mais tolerada, inclusive. E uma nova religião, o cientificismo, chega na ciência. E aí, agora passamos a acreditar que, por Darwin, vamos explicar tudo. Até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, outro dia explicaram que foi uma tentativa que ela teve de obter uma vantagem evolutiva. Até hoje eu fico todo querendo saber que vantagem foi essa. E aí passamos a anunciar a evolução como mais lei do que a lei da gravidade. Aí eu pus no meu Face outro dia, quando eu jogo pedra para cima, cai na minha cabeça, eu sei. Mas nunca joguei um chimpanzé e caiu um humano, né? Brincadeira, né?
Então, virou um dogma, realmente. Hoje a ciência é a catedral do naturalismo, tem Darwin como seu grande... É o bispo, né, vamos dizer assim, o papa, né, do naturalismo. E o darwinismo não pode ser questionado, não pode ser criticado. Inclusive, a ciência, que é a cultura da dúvida, agora tem uma certeza absoluta. Darwin teve a melhor ideia que o homem já teve, e é uma lei que não pode ser mais questionada. O que é isso? É realmente uma religião, a religião do cientificismo, mas Deus deu corda, mas ele está puxando, né? E o design inteligente vem para abalar essa estrutura. Excelente. Bom, eu vou fazer uma agora das que chegaram aqui. De novo, gente, eu sei que tem muitas dúvidas interessantíssimas aqui. Teve dúvida que veio até com pintura, com desenho. Muito legal. Mas eu vou falar de uma que chegou em mais... Essa pergunta foi repetida algumas vezes. Sobre o formato da Terra. Ela é plana ou ela é redonda? Tem umas perguntas que eu sempre fico pedindo para Deus para que ninguém faça. Por exemplo, se Adão tinha umbigo. Não sei, gente. E por que Deus criou pernilongo? Se alguém souber aí, me diga. E se a Terra é redonda ou se ela é plana? Mas, gente, a Terra é bem redondinha. Muito redondinha. E não há a menor chance dela ser plana. O terraplanismo nasceu como um movimento de youtubers, hoje a gente sabe disso, né? Consegue traçar, que precisavam criar uma nova onda, um hype, para monetizar o seu canal, né? E criar essa narrativa da Terra plana. A narrativa foi muito bem construída. Eles devem ter contratado uns físicos bem competentes. E, inclusive, distorcendo vários versículos bíblicos. Falaram, vamos pegar os cristãos nessa. E muitos caíram, muitos caíram. Eu, quando li a primeira vez os argumentos da Terra plana, falei, meu Deus, a Terra é plana! Mas aí você vai estudar, você vê que eles não se sustentam. Os argumentos não se sustentam. A física é frouxa e a teologia pior ainda. E as evidências hoje são muito fortes. Olha, não sei, se você foi no movimento de Terra plana, não te culpo, muitos foram. Milhões. Os vídeos do YouTube, eles ficaram milionários. E os argumentos não são fáceis de refutar, porque a gente não conhece física, inclusive, né? Poucos conhecem física. Não são fáceis de refutar. Mas um pouquinho, né, de tempo, as pessoas começaram a perceber que isso realmente foi uma grande farsa que foram construídas, né? Então, a Terra é bem redondinha, viu, gente? A Bíblia fala em Isaías, né? Deus está sentado sobre o globo da Terra. A palavra em hebraico, inclusive, ela encontra várias derivações em outras línguas. Em todas as línguas é bola. É bola, no hebraico também. Deus está sentado sobre a esfera da Terra. Olha, dos 4 cantos da Terra, né? Isso é figura de linguagem, né? Ninguém está falando que a Terra tem 4 cantos. Eu tenho um podcast, né, no meu podcast lá, a Bíblia Ciência, que eu falo sobre a Terra, se ela é plana ou não, tá? Falo sobre a palavra em hebraico, que diz que ela é bem redondinha. Então, se você é um terraplanista ainda, converta-se, irmão. Eu acho que não é vergonha para ninguém, porque os argumentos foram muito bem montados, tá? Não é vergonha, mas é uma farsa. E eles lucraram muito, muito. Agora estão mudando a narrativa. Tem uma cidade que foi encontrada na Amazônia, já viu? É um hype novo. Eles estão à procura de um novo hype. Ótimo. Rogério, cadê você? Venha. Vamos abrir a sessão. O Felipe vai fazer uma também. E é isso. Eu queria pedir para... Como tem vários jovens aqui que fazem homeschooling, eu queria que você comentasse como você teve uma carreira na Unicamp, na Universidade Pública, agora está no Mackenzie, né? Diante de toda essa... Ficar instigado com a ciência, né? Por outro lado, a gente tem na universidade um ambiente bem complicado, né? Atualmente. E eu queria que você comentasse como você via isso, como estimular o jovem hoje a fazer a universidade. Homeschooling, falei, né? Eu traduzi 4 livros para Classical Press, para
ciência, biologia, química, física, para o ensino médio. Agora estou escrevendo 4 livros para o Fundamental 1 e 4 para o Fundamental 2. Então, se você estuda, você vai estudar nos meus livros daqui a pouco, tá bom? Tá quase... Até o final do ano tem que entregar todos. E, olha, como é que você enfrenta na universidade, né, esse ambiente? Bom, primeiro sabendo que ali você vai entrar numa catedral. É a catedral do naturalismo. Ali Darwin é absoluto, e eles estão esperando você chegar para catequizar você, não tenha dúvida. Eu fico até em dúvida, às vezes, se os pais deveriam, de fato, deixar os seus filhos entrarem nas universidades, porque eles vão ficar por 5, 6 anos sendo educados por romanos, e você quer que ele saia de lá judeu, né? É uma situação extremamente difícil. 2/3 dos nossos jovens se rendem e se tornam romanos. Às vezes eu fico até, pai, você vai colocar na UNB. Eu não sei se você deveria. UNB, o Federal do Rio Grande do Norte, nossa, meu Deus, tem umas piores, né? Eu não sei. Agora, se você está preparado, tá bom, olha, ora, dobra o seu joelho, os pais, né? E o jovem, você tem que entrar lá sabendo que você está no território inimigo. E vão tentar te convencer. Agora, você tem que estar preparado a defender a sua fé, estar sempre prontos a defender a razão da sua esperança. Então, você tem que saber tudo, tem que estudar tudo? Não, você tem que ter umas cartas na manga. Então, você tem que se preparar. Não tem como, você tem que se preparar para essa grande batalha. Agora, você tem que saber que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, você pode vencer também. E você tem que entrar na aula com cabeça baixa, estou defendendo o Deus irracional, você fala, esses caras aqui acham que o urso nadando de boca aberta virou baleia, que Dino virou canário. Então você tem que entrar com cabeça erguida, tem que combater o bom combate, tem que ser firme e forte. A Bíblia tem razão. Se tentarem ridicularizar a sua fé, saiba que você é vencedor em Cristo, combata o bom combate. A gente entrava, né, antes intimidado, ficava escondido, você era o agente secreto, né? Tentava disfarçar para ver se você conseguia sair da universidade sem ninguém perceber. Não é assim, olha, se exponha e defenda a sua fé, você está do lado da razão e Deus vai estar do seu lado, combata o bom combate. Você vai ser expulso da faculdade? Amém. Amém, não? Você tem um galardão nos céus. Quanto maior o sofrimento e as lutas, né, maior a recompensa. Se Deus fechar uma porta, Deus abrirá outra, ainda melhor, ainda melhor. Então não tenha medo de ser, você vai ser expulso da sala, você fala, aleluia, amém. Acho que é nesse espírito que eu acho que o jovem deve enfrentar a universidade. Como um combatente, que sabe que tem a vitória nas suas mãos. Ele venceu o mundo, e você vencerá também. E que você está do lado da razão, do lado da Bíblia. Olha, seja herege como eu, tá? Defenda que T-Rex era vegetariano, sim. E você tem todas as evidências. Pergunta, qual é a sua evidência de carnívoro? Assistiu o Jurassic Park, né? Entendeu? Eu acho que é nesse espírito. A gente tem material hoje para defender a nossa fé? Claro que sim. A apologética de primeiríssima qualidade. Primeiríssima qualidade. Antes a gente só tinha e a Bíblia tinha razão, tá? Hoje a gente tem muito material assim, abundante. Se você fala inglês, você faz homeschooling, deve falar, né? Ainda mais. Tem sites e mais sites, você pode estar muito bem preparado. Combata o bom combate. Guarde a fé, tá bom? Ótimo. Nós vamos... A Rô perguntou se tem site para criança. Amanhã dá para a gente colocar todos esses links, esses acessos. Tem muito material para estudar. Eu estou dizendo que eu já naveguei por um monte de coisa. Então, assim, nós vamos colocar à disposição de vocês. Esse material vai ficar disponível também, a gravação. Então, assim, fiquem tranquilos, a gente vai fazer. Eu tenho contato do Dr. Marcos também. Se tiver pergunta que a gente precise conversar, ele manda para a gente, enfim. Nós vamos dispor tudo que a gente encontrar para munir vocês de material, para vocês estudarem.
E essa jornada é muito legal. Por quê? Você vai conhecendo a razão da fé. No fim, você fica mais convertido que antes. Amém? Vamos agradecer Jesus? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esse banquete que tivemos, Senhor. E principalmente porque ficamos aqui juntos, contemplando a Tua formosura, o Teu poder, a Tua glória, que o Senhor manifestou pela criação. Muito obrigado porque nós podemos olhar para tantas evidências e nos render a Ti. E Te reconhecer como Deus. E poder ter, Senhor, a nossa mente guardada, o nosso coração no lugar. Muito obrigado, Jesus, porque nós nos rendemos às evidências, porque nós nos rendemos ao Senhor da criação. Muito obrigado por estar presente aqui. Nós queremos abençoar o Dr. Marcos, a sua família, agradecer a Ti, Jesus, e pedir ao Senhor, continua usando ele, protegendo a família dele, guardando eles. Muito obrigado porque ele tem sido um instrumento do Senhor para falar com gente que, inclusive, é hostil. E nós queremos pedir a Tua guarda, a Tua proteção, a Tua capacitação pela família deles. Em nome de Jesus. Amém.